Mas a experiência da guerra não refutará a escatologia como refuta a moral? Não começamos nós por reconhecer a irrefutável evidência da totalidade? Para falar a verdade, desde que a escatologia opôs a paz à guerra, a evidência da guerra mantém-se numa civilização essencialmente hipócrita, isto é, ligada ao mesmo tempo ao verdadeiro e ao bem, doravante antagonistas. Talvez seja a altura de reconhecer na hipocrisia não apenas um reles defeito contingente do homem, mas a dilaceração profunda de um mundo ligado ao mesmo tempo aos filósofos e aos profetas. Mas para o filósofo a experiência da guerra e da totalidade não coincidirá com a experiência e a evidência sem mais. E a própria filosofia não se definirá, no fim de contas, como uma tentativa de viver começando na evidência, opondo-se à opinião dos próximos, às ilusões e à fantasia de sua própria subjetividade? A escatologia da paz, exterior a essa experiência, não viverá acaso de opiniões e de ilusões subjetivas, a menos que a evidência filosófica não remeta dela mesma para uma situação que já não pode dizer-se em termos de totalidade, a menos que o não saber, onde começa o saber filosófico, coincida não com o nada sem mais, mas apenas com o nada de objetos, sem substituir a escatologia à filosofia, sem demonstrar filosoficamente as verdades escatológicas, pode remontar-se a partir da experiência da totalidade a uma situação em que a totalidade se quebra ao mesmo tempo que essa situação condiciona a própria totalidade. Uma tal situação é o brilho da exterioridade ou da transcendência no rosto de outro. O conceito dessa transcendência rigorosamente desenvolvido exprime-se pelo termo de infinito. Tal revelação do infinito não leva à aceitação de nenhum conteúdo dogmático, e erradamente se defenderia a racionalidade filosófica deste em nome da verdade transcendental, da ideia de infinito, porque a maneira de se elevar e de se manter aquém da certeza objetiva que acabaria de ser descrita se aproxima do que se convencionou chamar método transcendental, sem que seja preciso incluir nessa noção os processos técnicos do idealismo transcendental. A violência que para um espírito consiste em escolher um ser que lhe é inadequado contradiria o ideal de autonomia que orienta a filosofia mestra da sua verdade na evidência, mas a relação com o infinito, a ideia do infinito, como lhe chama Descartes, extravasa o pensamento no sentido inteiramente inverso da opinião. Esta devanece-se como vento quando o pensamento a toca, ou revela-se como já interior a esse pensamento. Na ideia do infinito, pensa-se o que fica sempre exterior ao pensamento, condição de toda opinião, é também condição de toda verdade objetiva. A ideia do infinito é o espírito antes de se expor à distinção do que descobre por si mesmo e do que recebe da opinião. A relação com o infinito não pode, por certo, exprimir-se em termos de experiência, porque o infinito extravasa o pensamento que o pensa. Nesse extravasamento produz-se precisamente a sua própria infinição, de modo que será preciso exprimir a relação com o infinito por outros termos que não em termos de experiência objetiva. Mas se experiência significa precisamente relação com absolutamente outro, isto é, com aquilo que extravasa sempre o pensamento, a relação com o infinito completa a experiência por excelência. Por último, a visão escatológica não opõe à experiência da totalidade o protesto de uma pessoa em nome de seu egoísmo pessoal ou mesmo da sua salvação. Uma tal proclamação da moral, a partir do subjetivismo do puro eu, refuta-se pela guerra, pela totalidade que ela revela e pelas necessidades objetivas. Opomos ao objetivismo da guerra uma subjetividade tirada da visão escatológica. A ideia do infinito liberta a subjetividade do juízo da história para declarar a todo momento madura o julgamento e como que chamada, como mostraremos, a participar nesse juízo sem ela impossível. É contra o infinito, mais objetivo do que a objetividade, que se quebra a dura lei da guerra e não contra um subjetivismo impotente e separado do ser. Os seres particulares abandonarão a sua verdade num todo em que se desvanece a sua exterioridade. O derradeiro acontecimento do ser jogar-se-á, pelo contrário, em todo o brilho dessa exterioridade. Eis ao que se reduz a questão pela qual começamos. Este livro apresenta-se, pois, como uma defesa da subjetividade, mas não a captará ao nível do seu protesto puramente egoísta contra a totalidade, nem na sua angústia perante a morte, mas como fundada na ideia do infinito. Então, esse é um trecho do prefácio da obra Totalidade e Infinito do Emmanuel Levinas. É isso aí. Hasta la vista, bebês. Até a próxima.